Vamos começar uma organização financeira. Primeiro passo, faz uma planilha, certo ou não? Esse é o nosso assunto de hoje e para falar sobre isso eu estou com o educador financeiro Thiago Martello, a quem eu agradeço pela presença. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo, Karina. É um prazer estar aqui, podendo falar então sobre o assunto tão importante e relevante que é a educação financeira na vida dos brasileiros. Exatamente. Mas, Thiago, eu quero começar fazendo uma reclamação aqui para você. É o seguinte, jornalista de economia faz o quê? Entrevista educadores financeiros várias vezes. E a gente fala, e aí, como que as pessoas fazem o seu planejamento? O que a gente sempre ouve é o seguinte, pega papel, pega caneta, anota os seus gastos, anota o que você ganha, faz uma planilha, começa daí. Já ouvi isso diversas vezes. O que eu faço agora com esse conceito que eu tinha certeza que era o único para dar certo? Olha, Karina, eu lamento, viu, pela sua frustração, mas eu gostaria de te acolher dizendo que no lugar dessa dica aí, né, eu trago algo muito mais, na minha opinião, eficiente, ágil, descomplicado, né? Porque, afinal de contas, se essa dica desse certo, se essa dica fosse realmente valiosa, se ela funcionasse, o grau de endividamento e de desorganização do brasileiro nas questões financeiras estaria diminuindo, né? Porque, afinal de contas, você escreve sobre isso e dá essa dica há quantos anos? Há uns 8. Faz sentido o que eu tô falando? Você vê, olha só que curioso. Quando tinha a Feira do Dinheiro, não sei se você lembra, 2012, 11 mais ou menos, tinha a Expo Money, né? Que era a Feira do Dinheiro. E eu fui nas edições, era uma feira sensacional, super legal. E aí uma vez eu entrei em uma das palestras lá oferecidas e eu fiquei 1 hora ouvindo um profissional com um currículo maravilhoso, achando ali que eu ia escutar então coisas muito bacanas. Eu fiquei 1 hora ouvindo esse profissional ensinando como preencher uma planilha de cálculo. E não faz sentido, na minha opinião. Por quê? Porque não é eficiente. As pessoas, de um modo geral aqui no Brasil, eu estou falando por mim até, sou muito displicente com isso, né? A gente não tem a dinâmica, a disciplina de sentar todo dia lá, toda hora e anotar aplicativo que seja, né? Então, realmente aqui eu quebrei minha cabeça e criei realmente uma metodologia completamente disruptiva, diferente, que vai completamente contra essa lógica inicial, que é tão falada, tão difundida, mas tão pouco eficiente. Então, pera, vamos começar do jeito certo, Vamos voltar lá. atrás pelo passo 1, primeira pergunta de uma entrevista como essa. Como começa, então? Qual é o primeiro passo, já que não é a planilha? Perfeito. Na verdade, é assim, olha, a planilha, ela até pode ser útil, viável ali, para um primeiro momento, só para ter um brainstorm, só para a gente ter uma ideia do geral, do todo. Pode ser a planilha, como também pode ser uma folha de papel, tá? Não há necessidade, efetivamente, de ser uma planilha. Muitas pessoas não têm, às vezes, computador em casa, ou não têm destreza em lidar com Excel. Então, a planilha, ela, às vezes, acaba até afastando para essa primeira atividade. Então, pode ser uma folha de papel. E aí, sim, colocar ali tudo que entra, tudo que sai, de um modo geral, para ter uma percepção, uma ideia do todo do que está acontecendo. Agora, o que eu defendo, né, e a minha metodologia vai contrário a isso, é o acompanhamento, a melhoria, o controle da vida financeira através da planilha. Por conta disso que eu comentei. A disciplina não existe, as pessoas têm muita dificuldade, é muita correria, a nossa vida hoje em dia é tão complicada, né? Tanta coisa para resolver. O home office piorou nesse aspecto, porque agora a gente trabalha muito mais, né? Então nem aquele tempo do trânsito, do deslocamento, da gente poder pensar um pouco na vida, não tem mais, né? Então, por conta de tudo isso, um acompanhamento via planilha, aplicativo que seja, é totalmente desastroso. Mas a primeira dica ainda continua sendo essa. Bora sentar, você, a família, e conseguir colocar tudo no papel para ter uma ideia primeiro do todo, para ter uma ideia do que está acontecendo. Isso ainda é muito vantajoso. Uhum. E aí, pelo método, uma vez que a gente tem esse todo, tem esse brainstorm, qual seria o passo 2 para a pessoa que está aí assistindo esse vídeo justamente para tentar se organizar, já tentou de diversas formas, não necessariamente conseguiu, então como que ela faz? Qual que é o segundo passo depois dessa visão mais geral que o papel te dá? Bom, legal. Mas vou falar também de uma forma mais abrangente, tá bom? Então, assim, qual foi então o meu grande desafio como profissional? Em 2015, quando eu fundei a Martello Educação Financeira, a provocação era exatamente essa. Como que eu faço para que as pessoas consigam, então, ter uma vida financeira melhor, adequada, organizada, em tempo real, full time, o dia inteiro, o tempo todo, mas sem que ela tivesse nenhum tipo de trabalho?
ou seja, que não precisasse realmente lá anotar numa planilha, num caderno. Então, o que eu fiz? Eu peguei serviços básicos que eu diria que, arriscaria dizer que qualquer um aí que está nos assistindo tem, como uma conta corrente e um cartão de crédito, e fiz com que, então, esses dois instrumentos tão simples, tão básicos, tão corriqueiros, que todo mundo usa tanto, mas imputado ali algumas lógicas específicas, imputado ali uma questão que tem por trás, fizesse com que esse controle fique infalível e atemporal, e independente do seu padrão de vida. Então, a minha metodologia, que leva o nome de Desplanilha-se, né? Né? Então, a minha metodologia Desplanilha-se, ela abrange tanto pessoas mais humildes, pessoas mais abastadas, enfim, independente do momento de vida, ela é completamente atemporal. Então, a ideia é essa, é tornar coisas que a gente já tem uso, coisas fáceis do dia a dia, mas imputado uma lógica ali para poder ter, então, toda essa dinâmica aí trabalhando para a gente em tempo real, minuto a minuto, sabendo exatamente o que está acontecendo para eu tomar a melhor decisão a cada instante da vida. Ou seja, já que a gente está aqui para derrubar os conceitos da jornalista, não precisa começar pela planilha e não precisa ter medo do cartão de crédito. Ele não Exato. é o grande vilão. Como é que fica isso? Perfeito, Karina. Olha, pergunta sensacional. É exatamente isso. Olha só, eu costumo brincar lá na Martelo assim, né? A pessoa, quando eu falo que o cartão não é o vilão, né? A pessoa toma um susto. E é verdade, tem que tomar mesmo, né? O cartão, ele é um pouco capcioso, porque se a gente pegar hoje a população brasileira, 80% tem problema com dinheiro. Quase 80%, 78% e uns quebrados. Quase 80%. Quando a gente pega esses 80%, quase 80%, e pergunta por que você tem esse problema, grande parte, aproximadamente também 80%, vai dizer que é por conta do cartão. Mas, Karina, você há de concordar comigo. O cartão, por si só, ele toma decisões? Ele sai se gastando automaticamente? É ele que vai lá e coloca a pessoa numa situação complicada? Não é, né? O cartão é um ser inanimado. Eu até coloco o cartão na mesa e fico cutucando ele assim para ver se ele faz alguma coisa. Não faz, o cartão não faz nada. Então, na verdade, assim, a responsabilidade de fazer com que qualquer coisa, seja o cartão, seja qualquer outra coisa, a responsabilidade de fazer com que qualquer coisa haja de acordo, né, para me ajudar na minha vida financeira, na minha vida de modo geral, ou o contrário a mim, né, ou a favor ou ao contrário, de quem é a responsabilidade? É individual, é de cada um. Eu tenho a responsabilidade de usar o cartão ao meu favor. E é isso que a metodologia ensina. Como pegar esse negocinho, esse trequinho, que então destrói tanta vida da galera, por conta da própria galera, como que a gente faz esse negocinho, usado ele para o nosso bem. Como fazer com que ele se torne um mocinho e não um vilão. Então a metodologia realmente abarca aí o cartão como um grande mocinho da história. Bom, em linhas gerais, o que a gente entende? Que a gente pode utilizar o cartão como uma forma aí de controle, de aliado, mas é até importante aqui a gente ressaltar, a gente está brincando, está falando dessa forma, mas como você mesmo mencionou, o cartão é de fato um dos grandes vilões para boa parte das pessoas que estão endividadas ou até inadimplentes. Então, eu gostaria de ouvir os seus comentários sobre essa cultura que a gente tem tão forte aqui no Brasil de parcelamento, nem sempre de uma forma tão controlada, que a pessoa acompanha de perto e acaba se perdendo de fato. Então, gostaria de ouvir os seus conselhos especificamente sobre isso. Perfeito, olha, então vamos lá. Primeiro, vamos voltar no tempo e vamos entender como que o cartão ele foi criado. Você tem ideia, Karina, como o cartão foi criado? Sensacional, então vamos lá. O cartão foi criado da seguinte maneira. Um grande empresário tinha o hábito de comer num restaurante próximo à sua empresa. Um belo dia ele foi, inclusive, com a sua equipe. Na hora de pagar a conta que ele falou que ia pagar, nasceu duas coisas. Primeiro, o golpe da carteira. Na hora que ele ia pagar, ele fez assim, putz, esqueci a carteira, né? Nasceu o golpe da carteira aí. E em segundo lugar, nasceu o cartão. Por quê? O garçom vendo ali que o empresário ficou um pouco deslocado, falou assim, ô doutor, tranquilo, calma, imagina, fica tranquilo. O senhor vem aqui toda hora, a gente conhece o senhor, fica em paz. Ó, faz assim, ó, assina a conta, porque para o senhor mesmo lembrar que foi o senhor que consumiu isso aqui, amanhã o senhor paga. Nasceu o cartão de crédito. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque o cartão de crédito, ele nasceu unicamente e tão somente para ser um facilitador de pagamento. A finalidade da criação do cartão foi só isso. Ou seja, ao invés de eu andar com um bolo de dinheiro ou com um bolo de folhas de cheque, eu ando com um pedaço de plástico. Agora até está no celular, no relógio, né? Enfim. Então, a finalidade do cartão foi apenas essa. Mas chegou aqui no Brasil,
Chegou aqui no Brasil, foi deturpado, como muitas coisas, infelizmente, que acontecem aqui no Brasil. Ou seja, virou um produto de crédito. Mas ele não virou um produto de crédito qualquer. Ele virou o pior produto de crédito, porque é o pior juros que tem para a gente pagar caso entre no rotativo, né? Enfim, não consiga pagar, pague o mínimo e tudo mais. Então, se as pessoas usarem esse instrumento com a finalidade da criação, ou seja, unicamente, tão somente, um facilitador de pagamento, vai dar bom. Agora, se as pessoas usarem como os bancos querem, né, as financeiras querem que você use, ou seja, como uma máquina de destruição das suas finanças, porque te possibilita antecipar futuro, aí vai dar ruim. Com certeza vai dar ruim. Os números já mostram isso. Não é à toa que a gente costuma, inclusive, ver as pessoas falando que consideram o cartão de crédito como um complemento da renda, como se aquele limite pudesse compor ali o que a pessoa está considerando do saldo azul da planilha. Planilha não tem planilha. Mas é essa, né? Infelizmente, isso acontece não só com o limite do cartão, mas acontece com o limite da conta, né? Então a pessoa, ela adota, né, assim, assume para si esses limites como realmente uma parte da renda, já entra no giro. A pessoa não sabe nem fazer cálculo, às vezes, não sabe quanto está pagando efetivamente de juros em cima desses usos, né, desenfreado, dessas linhas de crédito, e aí se torna o tal da bola de neve. Olha, inclusive, Karina, se você quiser, a gente traz para cá, né, eu consigo dizer o dia, a hora e o local por que isso acontece. Culturalmente, por que hoje o brasileiro faz isso que você acabou de falar? Você acha que faz sentido falar isso pro pessoal? Vamos embora. Legal. Então, olha só, pensa comigo. Na década de 80, hiperinflação, as pessoas, né, tinha que gastar muito rápido, o mais rápido possível, todo o dinheiro que ganhava, porque se ela deixasse para comprar, fazer uma compra ali de comida, remédio, no dia seguinte, ela compraria 1 quilo a menos de carne. Porque a inflação tinha uma velocidade alucinante. Teve mês da década de 80 que a inflação em um mês bateu 80%. Imagina isso, né? É você começar o mês com uma nota de 100 e no final do mês ela comprar só o que uma nota de 20 compraria. Ou seja, era alucinante. Derreteu o dinheiro, né? Então, o que aconteceu? Os meus pais, os pais de vocês aí que estão assistindo, talvez os seus, Karina, tiveram que fazer isso. Ou seja, tiveram que pegar o dinheiro e gastar na velocidade maior absurda possível para tentar driblar os efeitos da inflação. Até aqui não é opinião, aqui é um fato. Tudo bem? Faz sentido, Karina? Sim. Legal. Aí olha só o que aconteceu. Eu não sou pai, você é mãe, Karina? Sim. Você é mãe. Então você concorda também comigo que a melhor forma de se influenciar um indivíduo é dizendo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, ou dar o exemplo? Dá o exemplo. A criança é uma esponja, né? Tudo que a gente faz, copia, não é assim? Coisas ruins e coisas boas, não é? Legal. Então o que aconteceu foi o seguinte. Pessoas como eu, que estou com 35 anos, né? Então entre 20 e poucos e 40 ali, viu incansavelmente, diariamente, o tempo todo, os nossos pais gastarem tudo. O tempo todo. Gastar tudo e o mais rápido possível. Não é que o pai ensinou, falou, filho, tem que gastar. Não, mas imagina vendo isso diariamente. Tem mais um probleminha. Sabe qual é o probleminha? O probleminha é o seguinte. Qual era o tudo de uma pessoa da década de 80 que não tinha conta em banco e não tinha acesso a crédito? O tudo era o salário, né? Qual é o tudo da pessoa de hoje? É o salário, o limite do cartão, crédito pré-aprovado. Esse é o tudo. Não deveria, né? Não deveria. Então, esse é o problema aí, né? Enfim, culturalmente a gente explica por que isso acontece. Agora, Thiago, a próxima pergunta que eu acho importante, assim, quando a gente vai falar de educação financeira, fica aquela impressão que a gente está falando para as pessoas, não gaste nada do seu dinheiro, guarda tudo que você tem, anota tudo. Fica parecendo uma coisa chata, uma coisa que é para te amarrar, que é para não deixar você fazer as suas coisas, não deixar você viver. Então, essa é a primeira pergunta que eu te jogo, se precisa ser assim. E segundo, com quem precisa ser falado isso? Porque pode também ficar a impressão de que, poxa, eu já ganho tão pouco, meu salário é baixo, a minha renda é baixa, para tudo que eu tenho que gastar, ainda vou ter que ficar me preocupando com gastar menos ainda, para guardar dinheiro e não fazer nada com o que me sobra ou com o pouco que me sobra. Então, para esse pessoal que acha que educação financeira é uma chatice com o seu próprio dinheiro, o que você diria para essas pessoas? Bom, vou começar respondendo de trás para frente, tá bom?
Então, assim, olha, engane o seu, né? Se realmente você acha que é só para alguns. Não é, é para todos, tá? Infelizmente, né, de uma certa forma, as pessoas, elas se punem, né? Dizendo assim, ah, não, isso é para o outro. É uma forma de procrastinar, é uma forma de não dar a devida atenção. Então, coloca isso. Não, é para o outro, é para aquele, para mim não é. Já ganho tão pouco, tal. E é exatamente o contrário. Educação financeira é para todos, tá? Ou seja, independente da sua classe social. Eu tenho clientes na Martelo que ganham R$2.000 por mês e tenho clientes que ganham R$50.000 por mês. Ambos estão ferrados financeiramente falando. Por quê? Porque gasta mais do que ganha. Tudo bem, o que ganha 2 gasta 3 e o que ganha 50 gasta 55. Mas ambos estão com o mesmo problema, em quantidade diferente, mas com o mesmo problema. Ou seja, não consegue gerenciar o dinheiro, não consegue adequar o estilo de vida ao que entra, ao que ganha, e aí com isso acaba tendo muitos problemas financeiros. Então, não, tá? Então, com certeza, educação financeira é para todos. Isso tão é verdade, se você não quiser acreditar em mim, tudo bem, mas tão é verdade que, olha só, em 2020 passou a ser obrigatório o ensino de educação financeira nas escolas públicas. Será que é um assunto tão relevante ao ponto, então, de estar até nas escolas agora? Percebe? Então, assim, se você tem esse pré-julgamento, não faça isso. Isso é ruim para você mesmo. Se abra, se permita. Vai entender realmente mais e melhor o que é educação financeira, que eu tenho certeza que sua vida vai ser muito beneficiada por isso. E respondendo, então, sua outra pergunta, Karina, olha, não deveria ser chato, tá? Pode ser que algum colega de trabalho meu aí ainda traz o assunto de um jeito pesado, espero que não, mas não deve ser chato, tá? Pelo contrário. Eu, enquanto educador financeiro, não é minha responsabilidade dizer para você o que você pode e o que você não pode gastar, o que você tem ou não tem que fazer com dinheiro. Não sou eu que faço isso. Não são os meus valores que têm que ser empregados na sua vida. Não é o meu papel dizer isso. Eu não sou pai e mãe de ninguém, tá? O meu papel é diferente. O meu papel é gerar consciência. Isso é muito mais complexo, mas ele é muito mais profundo. Porque uma vez que a pessoa entende o que as ações dela, para onde vai, né, qual é o desfecho daquela tomada de decisão, a expectativa é que ela vá aprendendo a pensar, né? Então, olha, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, então é melhor ir por ali, por aqui, e criar estratégias, né? Dar um passo atrás, assim, pensar um pouco melhor. Então, não sou eu que digo que a pessoa tem que deixar de cortar, ou viver, ou não viver. Não. Mas o meu papel enquanto educador financeiro é dar o poder na sua mão de decisão e, consequentemente, entender o que essa decisão vai gerar na sua vida, tanto de bem quanto de mal, tá? E aí você, munido disso, consegue tomar a melhor decisão para você. E não deve ser chato não, viu? Pelo contrário, eu tento sempre trazer humor, né? A nossa palestra é quase um stand-up, a gente canta, brinca e tal, justamente para levar de uma forma muito mais tranquila, porque por si só o dinheiro ele já traz um pouco desse peso, né? Então a gente realmente tenta levar de um jeito bem leve para favorecer a compreensão das pessoas, né? Tiago, gostaria de fazer aqui uma última pergunta, quase parecida com a primeira. A gente está falando aqui, pessoal, de vários conceitos que o Tiago trouxe para a gente. Vou mostrar o livro aqui, ó, é o Desplanilhe-se, para vocês conhecerem também. E aí eu gostaria de saber, aqui dentro, eu já andei dando uma olhada, mas ainda não terminei. Além da história do cartão de crédito não ser necessariamente um vilão e a planilha não ser a salvadora, quais conceitos você vai derrubar? Nossa, tem um monte, né? Então, assim, olha, um outro conceito que eu gosto de derrubar, né, e explico isso nas minhas entrevistas, nas minhas palestras, é que assim, ó, se você sair desse vídeo aqui com uma orientação só, falar assim, cara, eu não vou prestar atenção em tudo que esse cara tá falando, não. Só me dá o plot twist do negócio aqui, né? O pulo do gato. O pulo do gato é o seguinte, assim, ó, pelo amor de Deus, não use o crédito como se fosse seu. Não normalize o uso do crédito como se fosse algo normal, como se fosse algo tranquilo e tá tudo certo e vai lá e pega mesmo, pobre só tem as coisas se fizer dívida, né? Aqueles ditos populares, né? E por aí vai. O carnezinho gostoso, né? Que a nossa titia falou esses dias aí. Se você não sabe do que eu tô falando, joga aí no Google, né? Carnezinho gostoso, você vai entender, não é? Então, assim, gente, a gente não pode normalizar o uso do crédito como se fosse algo banal. Imagina, só R$10, R$20, né, tal. Não faça isso. Esse é um grande problema e, na minha opinião, é um grande câncer da vida financeira do brasileiro. É a normalização do crédito, pegar o crédito como se fosse algo normal, e não é. Você sabia, Karina, por exemplo, que parcelinha no cartão de crédito, né, até voltando um pouquinho no que a gente falou, é uma anomalia brasileira? Só tem aqui?
é tipo jabuticaba. Só tem no Brasil. Só tem no Brasil. Olha só. Já viu alguma coisa que só tem no Brasil além de jabuticaba ser bom? Difícil, né? Enfim, então toma cuidado. Esse é um dos outros conceitos, né? Tem um monte de conta corrente também, só ajuda a perder o controle, né? Então tem outras coisas aí. A questão também da maior força do universo, segundo Albert Einstein, ser colocado ao nosso favor e não contra nós. Então tudo isso eu comento aí no livro. É isso aí, pessoal. Tem pano para manga esse assunto, claro, educação financeira, todo mundo quer saber, todo mundo se interessa. Hoje, infelizmente, a nossa conversa se encerra por aqui, mas continuem acompanhando aqui o canal para outros conteúdos sobre esse assunto. Se inscreva, deixe o like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez, muito obrigada pela presença, Thiago. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E sim, siga aí o canal e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, gente. Tchau.